Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. 2 Reis, capítulo 22. O assunto que eu quero trazer aqui para os irmãos meditarem juntamente comigo é um tanto polêmico, ok? Um tanto polêmico. O assunto é avivamento. Avivamento, ok? Eu quero começar pelo significado da palavra ou da expressão, que, ao meu entender, está errado. Nós não podemos falar de um avivamento. Quando se trata do povo de Deus, não. Quando se trata do mundo, sim. Porque quando se trata do povo de Deus, a palavra é reavivamento. Por quê? Porque avivamento é trazer vida àquilo que está morto. Mas a igreja já tem a vida por causa de Cristo sua cruz. Só que passam os tempos e parece que o negócio fica meio morno. Então precisa reavivar. Ok? Reavivar. É curioso que o cristianismo brasileiro, ele vive uma circunstância meio irônica, sabe? Irônica mesmo. Isso eu estou citando aqui dados do IBGE. No Brasil hoje, isso eu consultei no começo do ano de 2015. No Brasil hoje nós contamos com 22,2% da nação brasileira que se diz evangélica. 22,2%. E no dado que eu olhei lá do IBGE, diz que esse aumento ele foi muito expressivo. Ele veio com muita força de 40 anos para cá. E o curioso é que de 40 anos para cá, um tipo de doutrina, um tipo de ensinamento cresceu, mais uma vez, eu vou dizer, de forma expressiva no Brasil. E esse ensinamento, essa doutrina é o neopentecostalismo. E é muito curioso isso. 40 anos para cá, você vê muito na mídia a igreja IURD, né? Vocês sabem qual é que eu estou falando. Vê a do rapaz lá do chapéu de boiadeiro, crescimento expressivo. Vê a do rapaz lá que canta muito na igreja dele, que é de forma internacional a graça que acontece lá. Então você vê isso. E é um pouco suspeito, certo? E hoje no Brasil, por causa desse 22,2% de evangélicos em sua população, está declarado que nós estamos vivendo um avivamento. Certo? E como eu disse, um momento irônico. Por quê? Porque em meio a esse crescimento expressivo de evangélicos no Brasil hoje, nós estamos vivendo uma época em que mais se viu escândalos no meio evangélico todos os tempos da nação brasileira. Muitos escândalos. Sem falar de vários tipos de doutrinas ou ensinamentos errados e absurdos e mais absurdos, que basta a gente ligar a nossa televisão e nós iremos testemunhar isso. Outro dia eu estava indo na Pajuçara com o Anderson, passamos na casa de um amigo e ele foi abrindo a porta logo dizendo: vem ver o que está passando aqui na televisão. Foi um absurdo que a gente viu lá. Está entendendo? E isso, palavras minhas, não dado do IBGE, eu desconfio que dos 22,2% da nação brasileira que se dizem evangélicos, eu acho que se 0,2 for muito,
0,2 forem crentes de fato, né? Biblicamente falando, viverem a fé cristã de forma verdadeira, eu diria que eu estou sendo um pouco generoso, né? Estamos vivendo um avivamento, e eu digo que esse avivamento que o Brasil está experimentando hoje é um avivamento sem Cristo, é um avivamento sem Evangelho, porque avivamento que é trazer vida àquilo que estava morto, ou reavivamento no caso da igreja, reacender, sabe, aquela vida que antes foi dada através da cruz, implica conversão, implica santidade, implica paixão pela glória de Deus, implica mais sede pela palavra de Deus, entende? E o que a gente vê é o contrário, não é? Nós vemos vitórias, né? Muitas vitórias, mensagens de vitórias, mensagens de realizações pessoais, mensagens de vida de alta qualidade, falam de tudo menos do Evangelho, pensam em tudo e se importam com tudo menos com o Evangelho, e eles rejeitam aquilo que deu origem à igreja, eles rejeitam aquilo que de fato traz o avivamento, eles rejeitam aquilo de quem o Antigo Testamento anunciou ou aguardava a sua chegada, eles rejeitam aquilo de que o Novo Testamento anuncia, o que de fato faz acontecer o avivamento, que é o Evangelho, que é a exposição fiel da palavra de Deus. E é assim que nós estamos vivendo hoje, ok? E esse texto que nós iremos meditar nessa noite, ele meio que retrata o que nós estamos vivendo hoje, o que a população cristã, pelo menos a nível de Brasil, está vivendo hoje, sem falar a nível mundial. Por exemplo, nós da academia, nós da teologia da vida, né? Nós dizemos que a Europa vive um momento pós-cristão. Não se tem mais igrejas na Europa. Inclusive, as igrejas da Europa estão sendo vendidas, né? Aquelas catedrais históricas estão sendo vendidas para serem feitas de boate. Vocês sabiam disso? Então, a nível de Brasil, esse texto escolhido aqui de 2 Reis, capítulo 22, retrata muito a nossa situação hoje. E eu gostaria de ler com os irmãos os versículos de 3 a 7, de 11 a 13 e de 18 ao 19. Nós iremos ler assim alternadamente, ok? Leamos. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Certo? A casa do Senhor. Ele está se referindo ao templo. Dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, que comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Versículos 11 a 13. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote,
a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Versículos 18 e 19. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus bendito. E o que nós te pedimos, Senhor, nesse exato momento, é que o Senhor não deixe, Senhor, não deixe proceder do nosso coração falta de temor, frieza, e sim o contrário, temor a Ti, temor à Tua palavra. E toda a intenção da nossa alma de nos juntarmos aqui e atentarmos para a Tua palavra. Faz assim, ó Deus, aquece os nossos corações com a Tua palavra pregada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, está bem definido, né? Isso aqui a Record não revelou, né? Essa questão aqui do velho mandamento. Essas informações aqui tem que ler na Bíblia, ok? Que eu vou dar agora. Mas aproximadamente 341 anos se passaram desde que Salomão morreu, certo? E o reino foi dividido. Depois que Salomão morreu, o grande reino de Israel, conquistado com muita luta, certo? Que lá os 10 mandamentos registraram lá naquela emissora lá, foi dividido. Foi dividido com a morte de Salomão. Muita gente querendo subir o poder. Vamos deixar o poder com quem? Então deixaram com um, deixaram com outro. O reino foi dividido e assim foi o que aconteceu. Então 341 anos se passaram depois que Salomão morreu e que o reino foi dividido. E ao todo, Israel existia como Estado, como nação cívica, 453 anos, nesta época aqui, certo? 453 anos. Neste mais de 4 séculos e meio, podemos afirmar, com a contagem que a palavra de Deus nos fala, de reis que foram fiéis a Ele, que 254 anos somente esse Estado chamado Israel, com seu povo e governantes, viveram de maneira honrosa e agradável a Deus. Apenas 254 anos desses 453. Né? Um pouco mais da metade. E neste momento aqui, o reino de que o texto bíblico está se tratando é o reino do sul, o reino chamado Reino de Judá, certo? Que era composto pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E esse reino vivia uma situação de profunda corrupção, profunda desobediência a Deus, certo? Você depois verifica aí na sua Bíblia. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, estavam espalhados por todo o reino de Judá altares
dedicados a deuses pagãos. Ou seja, não somente Deus estava sendo adorado lá, mas outros deuses estavam sendo adorados lá. A corrupção era tremenda entre os governantes, certo? Entre os sacerdotes, a semelhança do nosso país. O templo ele já não funcionava mais. O templo ele estava entulhado. O templo ele estava empoeirado. Estava semelhante a uma de nossas repartições públicas. Não é? Em que os funcionários eles só aparecem para pegarem, o dinheiro. Estava mais ou menos assim. Mas Deus ele não se deixa ser escarnecido por ninguém. Deus ele levanta um homem segundo a sua vontade e propósito, certo? Para corrigir, para trazer o povo de volta aos caminhos. Deus usa esse homem para trazer uma espécie de reavivamento. E esse homem é o rei Josias, o descendente de Davi. Ok? O descendente de Davi. E foi profetizado a vida desse rei aqui. Então, nessa ocasião que nós lemos aqui, que nós iremos meditar nessa noite, o rei Josias, ele ordena uma obra de reforma no templo. Ele vai ordenar uma obra de reforma no templo. Ele vai tirar tudo aquilo que estava empoeirado, tudo aquilo que estava entulhado, tudo aquilo que não prestava. Ele vai fazer voltar a funcionar o templo. Ok? Nesta reforma, quando é feita a reforma, quando é tirado os entulhos, quando é tirado coisas quebradas, quando é feito reparo em coisas que ainda iam ser usadas, eles acham o livro. Eles acham a lei do Senhor. E é lida essa lei. E nós iremos ver o resultado. O resultado disso que aconteceu, do achado do livro, da leitura do livro. E nós iremos aqui meditar em 3 pontos, ok? E será meditado nessas 3 passagens citadas aqui por nós. A primeira passagem está nos versículos, o primeiro ponto para nós meditarmos está nos versículos 3 a 7, né, que nós lemos. E nesses versículos, como nós podemos perceber, o rei Josias manifesta um desejo de recolocar Deus no seu devido lugar. Recolocar Deus no seu devido lugar, como verdadeiro Deus, como o único digno de adoração e obediência. É feito isso. Josias, ele entendeu por onde tinha que começar, certo? Josias entendeu por onde tinha que começar. Não era simplesmente retirar os altares, certo, dos ídolos. Não era simplesmente acabar com aquela idolatria, um ato meramente externo. Mas Josias, ele foi inteligente. Ele queria que Deus ele ficasse em evidência. Ele queria que o povo percebesse por eles mesmos, quem de fato era o Deus que devia ser adorado. E a atitude dele de limpar o templo, de tirar a poeira do templo, certo? Manifesta uma atitude de que fazendo isso, fazendo funcionar o templo, o povo ia ter em evidência ali 2 deuses: o Deus verdadeiro e os ídolos. E eles, vendo aquela atitude, eles iam escolher, eles iam perceber por eles mesmos, eles iam ver que ali era o Deus verdadeiro, que ali era o Deus digno de honra, digno de glória, digno de adoração. E isso nos traz aqui um paralelo muito importante
uma semelhança muito importante com a obra de reavivamento, ou com a obra de avivamento. Porque o avivamento é uma obra interna no ser humano, não meramente externa. E o que acontece de externo é consequência do que aconteceu aqui dentro. O Espírito Santo, ele se preocupa em primeiro lugar com o interno. A semelhança de Josias, que começou lá com o templo, limpando o templo, fazendo o templo funcionar novamente. É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. Ele trabalha no coração. Ele vai diretamente na alma. Ele vai diretamente no caráter. E é assim que começa. De dentro para fora. E não de fora para dentro. Não se mede conversão de ninguém simplesmente por obras externas. Está entendendo? Não se mede conversão de ninguém simplesmente por obras externas, mas pelo caráter produzido por Deus no íntimo do coração dos homens pecadores. Ok? Então nós já encontramos aqui a primeira semelhança. A primeira semelhança de um reavivamento com a atitude do rei Josias. Que não foi lá, vamos derrubar os altares. Não, ele não se preocupou em derrubar os altares. Ele foi para o templo. Ele foi limpar o templo. Ele foi desentulhar o templo. Ele foi colocar Deus no lugar que ele deveria ser colocado. Se assim eu posso falar. Ele fez com que o povo percebesse onde era o importante. Está entendendo? E é assim a obra do Espírito Santo do Senhor no coração de homens e mulheres pecadores e pecadoras. Ok? O segundo ponto está nos versículos de 11 a 13. Eu gostaria de ler novamente com os irmãos. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós estava escrito. Muito bem. Nesses versículos aqui, deixa claro que a palavra e a vontade do Senhor, revelada e exposta em sua lei, denuncia o quão desobedientes e carentes por um avivamento o povo de Deus estava. Ok? O quanto carentes e desobedientes estavam o povo de Deus, desesperados por um reavivamento verdadeiro, simplesmente pela palavra exposta, pela palavra revelada, pela palavra do Senhor. Ao ouvir a palavra do Senhor, o rei Josias, ele rasgou as suas vestes. Está entendendo? Rasgou as suas vestes. Ou seja, ele se convenceu ao ouvir a palavra do Senhor. Ao ouvir a palavra do Senhor, lida pelo sumo sacerdote, que estava em pecados, que precisava de uma mudança, que precisava abandonar a sua atitude. E não somente isso, como representante da nação, viu que a nação também estava em maus lençóis. Tudo isso pela a palavra que foi lida, a palavra do Senhor que foi exposta, a palavra do Senhor. Essa atitude de rasgar as vestes, ela demonstra algo que aconteceu no coração do rei. Era assim que acontecia. Esse ato de rasgar as vestes não era somente com relação a escândalo,
mas também demonstrando tristeza, demonstrando desespero pela condição, demonstrando arrependimento pela condição do seu coração. Certo? O arrependimento, minha gente, significa alma rasgada, significa rasgar a alma, como diz em Joel, capítulo 2, versículo 13. E esse avivamento, esse rasgar a alma, só vai acontecer por intermédio da palavra pregada, da palavra exposta. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra do Senhor é mais afiada, como a espada de 2 gumes, que penetra, dividindo alma e espírito, juntas e medulas. Somente a palavra do Senhor pode ter tal impacto sobre o homem. Somente a palavra inspirada pelo Espírito Santo do Senhor é que pode trazer avivamento, pode trazer mudança de caráter, como Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Ok? Ou seja, não haverá avivamento se não houver exposição fiel da palavra de Deus. Não haverá avivamento no Brasil. Pode ter 22,2% de pessoas evangélicas hoje, mas não haverá avivamento genuíno, avivamento verdadeiro, se a palavra do Senhor não for exposta fielmente. Começa pela palavra. Começa por um apego pela palavra. Começa por um apreço pela palavra. Por uma sede pela palavra. Certo? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está entendendo? Como aconteceu com o rei Josias, como nós iremos saber como nós estamos, a condição espiritual que nós estamos, se não atentarmos para a palavra do Senhor? Se nós não formos investigar na Bíblia que adultério é pecado, que mentira é pecado, que odiar o irmão é pecado, e assim sucessivamente, isso tudo a palavra de Deus diz. Isso tudo a palavra de Deus denuncia. Ok? Então, a semelhança dessa atitude do rei Josias perante a palavra do Senhor é o que a nação brasileira, que advoga para si um verdadeiro avivamento, deve fazer. Apegar-se à palavra de Deus. É o que nós aqui no Gereissati devemos fazer se quisermos ter de fato um reavivamento aqui em nossa congregação. E nós estamos caminhando para isso, assim cremos. A palavra, reunião após reunião, está sendo exposta. A palavra, culto após culto, está sendo enfatizada. E nós cremos, e nós acreditamos, e nós oramos que através de um apego aqui, pela palavra de Deus, como foi feito aqui nesse tempo, virá sobre nós um reavivamento. E assim nós glorificaremos mais a Deus com nossas vidas. Amém? Impactaremos o Maracanã. E é assim que nós faremos. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de meditar com os irmãos nesse terceiro e último ponto, que está nos versículos 18 e 19, vamos ler. Porém o rei de Judá, quem é o rei de Judá? Josias, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Em meio à palavra exposta, e antes da palavra exposta, em meio à atitude de Josias,
de deixar em evidência o Senhor, de começar internamente, não somente por derrubar os altares, começar pelo templo. Em meio a essa atitude, em meio à palavra exposta, veio o arrependimento. Ok? Veio o arrependimento. E quando vem o arrependimento, meus irmãos, Deus, Ele se compadece. Deus, Ele fica mais propício ao seu povo. Deus, Ele responde o clamor do seu povo em meio a genuíno arrependimento. Foi o que aconteceu aqui. O Senhor viu a atitude do rei Josias desde o começo, quando ele desejou que o povo voltasse a adorar unicamente a Deus. Porém, eu quero enfatizar aqui que não foi por causa somente desse ato de limpar o templo, mas por causa da palavra do Senhor é que a alma começou a ser rasgada em arrependimento diante da presença de Deus. Por meio da palavra, um arrependimento produzido pela palavra, não baseado meramente em emoções, mas quando ouviu a palavra do Senhor, quando ponderou sobre a palavra do Senhor, refletiu sobre a palavra do Senhor e identificou em seu coração onde estava o erro, através da pregação, através da leitura da palavra do Senhor, é que veio a alma a ser rasgada. E a partir do momento quando essa alma é rasgada em arrependimento, é que o Senhor responde, é que o Senhor derrama a sua graça e misericórdia sobre Josias e sobre, de forma temporária, porque o povo volta a pecar, mas no tempo de Josias, Deus derrama a sua graça e misericórdia. E nós temos um dos primeiros grandes reavivamentos da história da Bíblia. Amém? Um princípio básico nós aprendemos aqui. Princípio básico sobre o relacionamento com Deus e com o seu povo. Certo? Um princípio básico. Arrependimento. Arrependimento. Arrependimento verdadeiro. Arrependimento genuíno. Certa vez, eu no começo da minha caminhada cristã, sabe, quando você está, o pessoal diz, eu não acho muito correto, no primeiro amor, e eu de repente me flagrei com a cabeça em nó, porque intimamente eu queria fazer a vontade do Senhor, mas constantemente eu me flagrava caindo. E para mim, aquilo era um ato de hipocrisia. Eu estar constantemente, eu no meu pensamento ali, de novo convertido, constantemente diante da presença do Senhor, pedindo perdão. E um dia eu me lembro que eu estava cheio, um menino de 16 anos, cheio, e fui perguntar ao pastor do templo, e eu não tive uma resposta muito satisfatória. Fui perguntar a irmãos mais velhos e não tive uma resposta muito satisfatória. E até que uma hora eu, num dos nossos grupos pequenos, lancei a pergunta lá, e a pergunta foi a seguinte: até quando Deus perdoa? Até onde vai o perdão de Deus? E eu me lembro de um rapaz que respondeu da seguinte maneira: até onde for teu arrependimento. E é assim que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Deus perdoa mediante arrependimento. Deus não é injusto de derramar sobre ti ou sobre mim que não queremos nos arrepender, que não queremos nos voltar atrás, que não queremos atentar para a palavra dele, quando diz que não se deve odiar o irmão, porque no teu íntimo já mataste ele.
quando diz que se deve virar a face direita, quando nós vemos isso na palavra, quando nós somos flagrados pela palavra, não é? E vem aquele arrependimento, é sobre essa condição que Deus nos perdoa. É sobre essa condição que Deus, sabe, coloca ali o óleo em nossas feridas, se assim posso falar. E é um princípio básico. Um princípio básico. Só haverá graça, misericórdia, perdão, benevolência, salvação e um reavivamento se houver arrependimento. Arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro. E só haverá um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, quando se há uma fiel exposição da palavra do Senhor. Quando se há um apreço pela palavra do Senhor. Quando se coloca a palavra do Senhor em primeiro lugar na sua vida. Quando antes de uma atitude de você ter, você se perguntar o que diz a palavra do Senhor sobre essa atitude. Está entendendo? E eu tenho que dizer para os irmãos que Deus, Ele reconhece um verdadeiro arrependimento. Deus sonda os corações. E não somente isso. Ele recompensa também um coração arrependido. Amém? Portanto, como já deve ter ficado claro, uma obra de reavivamento, ela só vai ser realizada no meio do povo de Deus, no meio do povo do Senhor, a semelhança do reavivamento aqui no tempo do rei Josias, quando a palavra do Senhor for exposta fielmente. Deus, Ele só irá para o seu lugar devido quando a palavra dele é exposta. Quando o pecado é denunciado através da palavra do Senhor, através da exposição da palavra do Senhor. E isso faz com que Deus volte para o seu devido lugar. Quando isso acontece, corações são rasgados, almas são rasgadas em arrependimento. E o Senhor, com toda certeza, será propício ao seu povo. Amém? Muito bem. Eu queria fazer mais duas aplicações. Certo? A primeira é sobre a rejeição, a exposição e a aplicação da palavra de Deus. Certo? A rejeição. Rejeição, gente. Rejeitar a palavra de Deus. Ficar impaciente, por exemplo, com a exposição da palavra de Deus. Não querer ouvir a palavra de Deus. Preferir outra coisa no lugar da pregação genuinamente feita, genuinamente bíblica. Ela incorre em uma falta de avivamento. Lembra o que é avivamento? Lembra o que é reavivamento? Avivamento, trazer vida àquilo que estava morto. Reavivamento, reacender a vida naquilo que um dia foi vivo e está perdendo a força. Certo? Rejeição, a exposição da palavra de Deus e a aplicação da palavra de Deus implica em morte certa, morte espiritual certa, frieza espiritual, entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, como diz a sua palavra. Certo? Por isso, fazemos o contrário. Vamos nos apegar mais à palavra do Senhor. Olha, tem estudos, eu acho um absurdo. Tem estudos que dizem que o ser humano só consegue ficar atento aos primeiros 17 minutos. E eu não consigo entender como é que um ser humano consegue ficar atento aos primeiros 17 minutos se eles passam horas e horas diante do Facebook da vida. Não consigo. Deixam até de comer. Deixam de amor. Então, rejeição à exposição e aplicação da palavra de Deus implica em morte. E o contrário também é verdade.
apreço pela pregação, apreço pela exposição e aplicação da palavra de Deus. Significa vida. Amém? Em segundo lugar, Deus não pode ser enganado por ninguém. Deus conhece os corações. Deus sabe quando um coração de fato está rasgado em arrependimento. Ok? Deus sabe. Deus sabe se há um reavivamento ou um avivamento na igreja brasileira. Deus sabe. Deus sabe se há um avivamento na vida do Flávio, na sua vida. Não adianta nos enganarmos com o emocionalismo ou com atitudes que talvez maqueiem o nosso coração. Então, a ordem do dia é apego na palavra de Deus. Certo? Botar a palavra de Deus em evidência na nossa vida. E sempre está analisando nossa vida através da palavra de Deus. Amém? Amém. Dessa forma, um arrependimento, uma alma rasgada de fato será feito. Deus terá e Ele será propício ao seu povo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E nós precisamos, com toda certeza, de um reavivamento bíblico. Amém? Glória a Deus.